Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Desejosos de ouvir a pregação da palavra, abramos nossas Bíblias então em Provérbios capítulo 19, irmãos. Sendo esse o quinto sermão em todo o capítulo 19, nós que estamos meditando em todo o livro de Provérbios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, o quinto sermão então no capítulo 19, alguns versículos dessa linguagem proverbial, de contraste de uma frase e outra, sempre na maioria das vezes um contraste. Hoje então, queridos, nessa manhã, pregação, o versículo 8, o versículo 10, o versículo 20 e o versículo 25. Provérbios, capítulo 19, versículo 8, versículo 10, versículo 20 e o versículo 25. Diz assim, queridos, a preciosa, viva, poderosa palavra do nosso Senhor, em Provérbios capítulo 19, versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. Amém? Eu vou ler de novo, queridos. Vou ler de novo, versículo 8, só para que a gente acompanhe. Eu sei que pulando assim os irmãos não conseguiram acompanhar. Versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. Versículo 10 agora. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Versículo 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. E agora o versículo 25. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. Amém. Queridos, quanto à sabedoria, quanto ao conhecimento, é tudo que a gente busca nessa vida. Então vamos suplicar ao Senhor para que a gente possa ver o mundo totalmente, ver o mundo por completo, pelas lentes certas, pela palavra do nosso Deus. Vamos orar e pedir isso ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nesses versículos, Pai, desse capítulo, esses poucos versículos, Pai, que falam sobre o conhecimento, sobre a sabedoria, nós clamamos ao Senhor, nós suplicamos ao Senhor. Eu quero, nós queremos. Concede-nos, Senhor, concede-nos. Assim como o Senhor deu a Salomão, assim como o Senhor deu aos teus servos, assim como o Senhor continua, Pai, a dispensar sobre a vida dos teus servos sabedoria. Nós suplicamos, Pai, nos dá o conhecimento necessário para viver e viver segundo a tua vontade e não a nossa. Não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Ó Deus, nos concede sermos instruídos, exortados, edificados
transformados, Deus, e que haja salvação, Deus, nessa manhã, se assim for da tua vontade, Pai. Pois sabemos que na tua vontade tu também endurece o coração dos pecadores, para que se mantenham orgulhosos, e dessa mesma forma também o teu nome é glorificado, Pai. Mas naquilo que cabe a nós suplicamos, tem misericórdia, Pai, assim como tu tiveste de muitos aqui. Então, Deus, em nome de Jesus, fala ao coração do teu povo nessa manhã, mais uma vez, em graça, Pai, em misericórdia. Fala aos nossos corações pela suficiência das Escrituras, a tua preciosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, erros e acertos, nós temos muito, né? Eu posso dizer, somos colecionadores e muitas vezes o que marcam são os erros. A gente não fala com orgulho, quando a gente fala assim, erros e acertos, a gente está falando com orgulho dos acertos. Dos erros, ainda que alguém diga assim, mas foi bom porque eu aprendi. Certamente você não teve consequências e prejuízos reais por conta dos seus erros. Veja, um cristão, um filho de Deus genuíno, ele sempre que se lembra de um pecado seu, seja, a Bíblia diz que se foi na juventude, se foi na mocidade, eu devo pedir perdão a Deus pelo aquele meu pecado. Eu não tenho nenhum orgulho e eu sei que pelo aquele pecado o meu Senhor morreu por ele. A humilhação de Cristo foi grande, nós entendemos a sua exaltação, louvado seja Deus, mas a humilhação de Cristo, pelo fato dele ter morrido, ele tem encarnado, né, como homem, para me substituir como homem, por causa dos meus erros. Eu não me orgulho deles, eu sei que foi pago um preço altíssimo, o sangue precioso do Cordeiro de Deus. Então, lembrando desse pecado, eu me arrependo e peço perdão a Deus por ele. Isso é arrependimento genuíno, tá? Aquela oração que a gente aprende, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém. Isso é falso, isso é hipócrita, isso é desdenhoso, tá? Mas então, quando nós falamos sobre erros e acertos, nós falamos com orgulho sempre dos acertos, e o que nós desejamos é cada vez mais acertar, e não trazer consequências ruins para as nossas vidas. E quando eu falo consequências reais, né, irmãos, é daquilo que vai surtir efeito para a minha eternidade. Coisas que eu faço de ruim, não que nós sejamos salvos por obra, porque nós não somos salvos por obra, mas veja, irmãos, daquilo que em Cristo eu fui chamado de antemão para as boas obras, eu vou fazer porque eu sou salvo, né, os meus acertos. Então eu vou buscar sempre esses acertos. Para isso nós precisamos de sabedoria. Irmãos, por que o mundo está em guerra? Porque os dois lados são espertos, porque os dois lados são inteligentes, são sabidos demais. E aí, irmãos, eu não quero discutir aqui de quem é a culpa aí, não quero nem que sua mente corra para isso. Mas quando há um conflito entre duas pessoas, ou então quando há um investimento errado, né? Quando há um prejuízo, é porque a gente pensou que estava certo. Irmãos, observem que quando nós erramos, a gente diz assim, eu pensei que estava certo. Peraí, mas aonde estava alicerçado esse teu pensar? Baseado em que tu fez a escolha? Baseado no meu próprio conhecimento. Baseado na minha própria sabedoria. Por isso que quando nós erramos, a gente diz, pensei que estava certo. Eu confiei em mim mesmo. Aos meus próprios olhos, aquilo era bom. Aos meus próprios olhos, era a escolha certa a fazer. Então observe que sempre quando há um prejuízo, há um erro, uma decisão mal tomada, a culpa é somente minha. E aí então você diz assim, já chega de quebrar tanto a cara, já chega de dar tanto murro em ponta de faca, já chega dar voltas e não chegar a lugar nenhum, bater em portas trancadas, ou ficar tonto, né, de tanto dar volta, de perdido que nós muitas vezes estamos, porque nós buscamos sempre a nossa própria sabedoria vã, desprezível, a tola, e nós mesmos
tá? Isso é fraqueza. Quando nós olhamos para dentro e buscamos dentro de nós a sabedoria própria, precisamos buscar do Senhor. Então, queridos, esse pai, eu costumo sempre trazer para vocês a ideia, porque é assim que começa Provérbios, né? Esse sábio que Salomão, né, que escreveu a maioria dos provérbios, e creio eu que na compilação, na organização de tudo, preocupado não com seu filho Roboão, daquele que inclusive abandonou as palavras de sabedoria e teve consequências para a sua vida. Salomão teve um filho que abandonou a palavra de Deus e teve consequências terríveis para a sua vida. Então agora Deus, não somente esse pai para o único filho, mas Deus quer falar para todos os seus filhos. Se você é filho nessa manhã, eu quero dizer, ouça. Se você é filho do Deus Altíssimo, ouça o que a palavra do Senhor nos diz. E não apenas como estratégias para viver uma vida melhor, não apenas conceitos morais, mas que a gente possa ver Cristo nessa sabedoria, porque Cristo, estamos cansados de repetir aqui, é a sabedoria de Deus. Então nós precisamos de lentes, nós precisamos de um novo coração, para que a gente possa olhar para esse mundo, interpretar esse mundo e agir de maneira correta, da maneira que glorifique a Deus e não a nós mesmos. Precisamos do conhecimento e o Senhor é esse nosso conhecimento. O versículo 8, irmãos, eu quero que você olhe mais uma vez para ele. O que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência acha o bem. Irmãos, aquelas pessoas que diligentemente buscam conhecimento, buscam o entendimento correto das coisas, segundo o autor de todas as coisas, segundo o autor da vida, aquele que criou o universo, aquele que fez todas as coisas e fez o homem, e criou o homem com um propósito. Aquele que adquire esse conhecimento, ele vai revelar que ama a sua alma, que ele ama a si mesmo. Ele não vai mostrar que ele ama somente a sua carne, somente os prazeres da carne, porque os prazeres da carne nós alimentamos. Quando Paulo vai falar aos Coríntios, ele vai dizer, olha, não há ninguém que odeie a sua própria carne, antes cuida dela e a alimenta. Então, veja, o cônjuge, ele é agora com você uma só carne, você deve também cuidar dela. Mas eu quero que vocês observem uma coisa, ninguém há que odeie a sua própria carne, que fique se autoflagelando, né? Eu já vi aquelas pessoas que fazem um ritual de autoflagelação, né? Que fica com um chicotezinho assim. É um chicote fininho que ele tem que dar muitas vezes para começar a sangrar, né? Primeiro vai trabalhando a pele e depois tanto bate, né? Que está meio que anestesiado ali. Alguém vai dizer, vai pastor, fazer aquilo? Eu não vou fazer porque eu não sou tão tolo assim quanto aqueles ali. Mas eu estou dizendo que um autoflagelo, para dar uma chicotada mesmo, valendo, aquela pessoa não vai querer não participar desse ritual. Ele vai dizer, eu prefiro esse daqui, né? Mas inclusive para mostrar exteriormente uma contrição, né? Eles ficam se autoflagelando. Mas não há ninguém que vai torturar a própria carne, fazer mal a si mesmo. Então qual é o maior investimento que eu revelo que amo a minha própria alma? Rapaz, essa pessoa de fato se ama. Não aquela que alimenta a sua carne, mas é aquela que alimenta... Veja, é quebra do mandamento também você não cuidar do seu próprio corpo, tá bom? É quebra de mandamento você não cuidar do seu próprio corpo. Vai consistir no não assassinarás, não matarás. Fazer mal ao seu corpo também, não somente ao de outra pessoa, tá quebrando esse mandamento. Mas veja, quando nós temos entendimento, quando nós adquirimos aquilo da palavra de Deus para a nossa mente e para o nosso coração, nós estamos revelando cuidado com a nossa própria alma. Rapaz, aquela pessoa, ela se cuida. Essa é uma pessoa que ela tem um verdadeiro conceito de como deve viver para Deus, como deve ser a sua postura diante de Deus. Ela sabe como deve ser vista diante de Deus. Então ela adquire esse conhecimento para que em todas as coisas, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, ela vive para a glória de Deus. Essa pessoa mostra que ama a sua alma. Por quê? A sua alma é que é eterna. É um investimento que ela está fazendo para amanhã? Não. O amor que ela mostra é porque ela está investindo para a sua eternidade. Fazer o bem para a alma, irmãos, não é somente aquele estado de espírito momentâneo.
que se acabar aquela música, se acabar aquele momento de prazer, se acabar aquela noite, se acabar aquilo ali, perdeu a alegria. Veja, o benefício aqui, ele é eterno. O amor à sua própria alma é revelado quando a gente adquire, quando a gente busca com toda a diligência o entendimento. Para que é que eu vim a esse mundo? Qual é o fim principal do homem? E o que conserva a inteligência acha o bem. Veja, eu adquiri, agora eu conservo. Eu me apropriei, eu recebi, então eu não perco nunca mais. Eu não deixo escorrer, eu não deixo desaparecer, eu não tiro das minhas vistas, eu não abandono, ou seja, eu conservo. Eu não vou deixar estragar, eu conservo esse entendimento. E aí, ele coloca aqui a palavra inteligência. Tem um benefício, você acha o bem. Mais uma vez, ele está falando não bens materiais. Está falando de entendimento, está falando sobre inteligência, está falando sobre aquele conhecimento que você adquire, aquela inteligência para viver essa vida agora e viver na vida que há de ser. Então, adquirir e conservar. Já falei de Roboão, que adquiriu conhecimento, mas desprezou e teve prejuízo para a sua vida. Quantas vezes, mais uma vez eu faço menção daquilo, meus pais me ensinaram, só que eu não coloquei em prática. Eu ouvia dos meus pais, mas não conservei. E agora falar melhor, do Evangelho. Ouvi a palavra de Deus, ouvi todos os nãos da sua lei, ouvi todas as restrições que tinha na sua lei. E em vez de eu amar aquilo, eu vi aquilo como penoso. E eu preferi então ouvir meu coração, ouvir o mundo, ouvir Satanás. E não encontrei o bem, não encontrei paz para minha alma. Então, adquirir e conservar, adquirir e guardar para sempre o entendimento e a inteligência, é certo que eu vou ser beneficiado. Veja, irmãos, é algo que é contínuo. Eu recebi agora, mas eu me revisto disso e eu não deixo isso se perder jamais. Pelo contrário, isso vai sendo vivificado cada vez mais, isso vai sendo cada vez mais fortalecido, eu vou alimentando isso cada vez mais e eu vou colhendo os benefícios. Eu já tenho conhecimento, não preciso de mais nada. Esse é o erro. Vejam, você vai achar benefício se você conservar o entendimento que tem sido lhe dado. Realmente, então, assim, eu demonstro que amo a minha alma. Isso realmente vale a pena. É isso que importa. O versículo 10, olhe por favor, versículo 10. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Sabe quando uma mulher olha para outra e olha para a roupa da outra e diz assim, isso não combina, nada a ver, aquela blusa com aquela calça, aquela saia com aquele sapato e etc. Tem coisas que não se aplicam, tem coisas que não se encaixam bem. O sábio aqui nessa linguagem proverbial, linguagem de sabedoria, ele vai dizer, tem nada a ver um tolo viver com a vida cheia de prazer, um ímpio viver com um sorriso no rosto. Ele quer dizer, isso não tem nada a ver, não combina, não cabe, não se encaixa. É quando a gente acessa as redes sociais e a gente vê os ímpios com um sorriso desse tamanho no rosto. E quando a gente vai para a igreja e vê as pessoas cabisbaixas, e a gente vê as pessoas tristes, com um sorriso aguado no rosto. Peraí, tem alguma coisa errada? Tem uma coisa errada. Eu chego na faculdade, eu vejo os ímpios com alegria enorme no rosto. Eu vejo os ímpios festejando. Aqueles que não têm Deus, não têm motivo de festejar. Não tem nada a ver. Veja, eles sabem que esse prazer deles, essa alegria, eles precisam comprar e comprar e comprar de novo. A felicidade do mundo, ela tem que ser forjada, tem que ser comprada. A felicidade do mundo, ela é comercializada. Veja, a felicidade do mundo, ela vende e se compra.
e a gente sabe que perde o sabor. Pelos próprios ímpios, eu não estou desafiando você, cristão, a ir se aventurar. Mas pelos próprios ímpios nós escutamos que não há sabor. Tudo que for prazer dessa vida, você pode ver, os ímpios demonstram que eles não têm alegria naquilo ali. Sejam os que têm muito dinheiro, tiram a sua própria vida, ou são tristes. Sejam aquelas que buscam na sexualidade, e aí não tem limites, e aí mostram que não tem alegria. Seja em absolutamente tudo. Não combina ao tolo, ao insensato, uma vida regalada, uma vida de prazeres. O povo de Deus, sim, até mesmo com a porção, até mesmo com o dinheiro pouco, que Deus concede a muitos. Veja, todo motivo de prazer, todo motivo de alegria nós temos. Aí sim se encaixa, aí sim tem tudo a ver. Porque uma pessoa que tem Deus, ela tem tudo. E isso não é uma frase de Facebook. Pessoa que tem Deus, ela possui tudo. Se isso é uma mentira, se você apenas coloca a frase, mas você não tem vivido isso, tem algo de muito errado com você. Tem algo de errado com essa fé que você professa, com esse entendimento que sua alma adquiriu, com essa inteligência que você tem conservado. Tem algo de muito errado nisso. Mas, irmãos, é incrível a gente ler Provérbios dessa maneira. Ele dizer assim, não tem nada a ver. Não combina com os insensatos, com os tolos, com os ímpios, com aqueles que não têm Deus, uma vida cheia de prazer. Ele vai dizer, quanto ao menos o escravo dominar os príncipes. Porque um escravo, ele não tem cacife. Veja, um escravo, ele não tem a sabedoria, ele não tem, assim, muitas e muitas coisas que o qualificam para liderar, para ser um príncipe, para ser um líder. Veja, você vai pegar um empregado da sua empresa, e eu não tô aqui desmerecendo absolutamente ninguém mesmo, tá? Não é isso, inclusive, que a Bíblia está fazendo. Mas você pega aquele empregado que trabalha em determinada função e diz, vem aqui para o TI. Tu vai ser agora o cara do TI, e eu não sei nem mexer no celular direito, tu quer me colocar na frente desse computador, ele não vai saber nem para onde é que vai. E vai haver desgraça naquela empresa, vai haver desgraça naquele negócio, vai virar tudo uma bagunça e as coisas vão desandar. Vejam, o escravo, se ele é colocado nessa posição, mesmo sem ser qualificado, uma coisa ele vai ficar, soberbo. Uma coisa ele vai ficar arrogante. E sabe o que ele vai fazer? Ele não sabe liderar e ele vai só maltratar as outras pessoas. Ele vai só fazer mal às outras pessoas. Eu não estou dizendo alguém bonzinho não, tá? Até porque, na melhor das boas intenções, se ele quer dizer, olha, agora que eu era escravo e ninguém trabalha mais não, viu? Agora só trabalha 2 vezes por semana, a empresa vai à falência, é todo mundo ficar com fome, desempregado, então de todo jeito ele fez mal. O servo fez mal a todos os outros. Então, não combina e não tem nada a ver. Desse mesmo jeito, é estranho um escravo dominar o lugar dos príncipes. Não tem nada a ver. Isso não pode acontecer. Ele está dizendo, irmãos, o que é próprio nosso. Ele está dizendo que o que pertence ao povo de Deus, não é que, como as mensagens de prosperidade, né, que a gente ouve, você é cabeça e não é cauda, você foi chamado, não é essa conversa fiada. Nós vamos glorificar Deus em qualquer área da nossa vida em que nós fomos colocados. Nós vamos trabalhar para a glória de Deus e vamos dar o nosso melhor, e o que a Bíblia nos ensina, mesmo o patrão sendo ruim, a gente vai fazer como para Deus. Mas vejam, irmãos, as coisas que não combinam, a gente não pode permitir, vejam só, que o mundo nos domine, que o mundo nos diga o que fazer. A gente não tem como agir conforme a sabedoria desse mundo, daquelas pessoas que não têm o entendimento do nosso Senhor. Veja, eu vou deixar ser conduzido por esse mundo, eu vou deixar ser influenciado, eu que preciso influenciar. Eu é que preciso ensinar e mostrar como é que se vive e como é que se vive bem, porque todo crente, mesmo com a condição financeira que o Senhor lhe deu, seja pouquíssima, ele tem que ser um constrangimento
para o mundo, tá? E não deixar que o mundo nos constranja e nos faça cobiçar e invejá-los. No versículo 20, irmãos. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Os que desejam ter provisões para o inverno devem colher no verão. Irmãos, principalmente os jovens. E alguém vai dizer, não sou mais jovem, então não vou escutar isso. Adquira enquanto é tempo, você tem dias. Não sei mais quanto o Senhor vai te dar ainda de dias nessa vida. Mas como nós precisamos de instrução. O problema é que o orgulho não nos deixa receber essas instruções. O orgulho não nos deixa ouvir o conselho. Ouvir e receber. Ouvir e receber. Já percebeu que a gente sempre retruca? Se alguém for numa posição inferior a gente já ouve com desdém qualquer instrução, qualquer conselho. Se for numa discussão, se por acaso eu tiver ferido, ou se o meu ego tiver ferido, eu não consigo ouvir e eu não consigo receber. Veja, meu coração não vai reter absolutamente nada. Não irei adquirir sabedoria para os dias por vir. Observe, irmãos, que é benefício mesmo. Para os dias que virão, você vai saber aonde pisar. Você vai saber aonde colocar a sua mão. Você vai saber que resposta vai dar se você aprender a ouvir, se você receber, se você acatar, se você guardar, se você conservar esse conselho, esse entendimento. E o versículo 25, irmãos, vai nos dizer: quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. Irmãos, esses escarnecedores, eles não se permitem receber instrução, vejam, conselho nenhum, irremediáveis, não tem como consertá-los, eles não desejam, eles escarnecem da verdade, eles vão escarnecer de instruções, eles vão escarnecer de bons conselhos. Veja, o escarnecedor, ele vai zombar de tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que for conhecimento do Senhor, tudo aquilo que for sabedoria do Senhor. O escarnecedor, ele vai zombar. Mas só que quando você fere, veja, o escarnecedor, o simples, ele aprende a prudência. Ele toma proveito daquilo. Veja, a quem é dada essa autoridade para ferir os escarnecedores? Vamos lá, o Senhor nos deu a lei, e nós temos as leis civis, das quais nós devemos também, até que elas não choquem, né, que elas não contrariem a palavra de Deus, nós precisamos ser submissos a essas leis. E Deus colocou homens, então, Deus colocou os reis, Deus colocou os príncipes, Deus colocou a polícia, veja, dos quais nós precisamos obedecê-los. É a autoridade sobre nossas vidas. Os escarnecedores, os zombadores, os transgressores, os foras da lei, serão punidos. Eles serão feridos. E o que é que vai acontecer comigo? Quando eu vejo um transgressor da lei, vamos lá, se alguém é multado porque estava falando no celular, o que é que acontece comigo na mesma hora? Meu celular vai tocar à vontade e eu não vou atender. Aquela minha vontade de estar mexendo nas redes sociais ao dirigir, ela vai agora ser esfriada, pelo menos por determinado momento. Ou seja, um simples, um sábio, ele vai aprender com o erro dos outros. Ele vai ver que os escarnecedores sofrem a punição da lei e ele sabiamente vai dizer, eu não sigo por esse caminho. Então veja, ele aprende, é uma escola para ele, é um professor para ele, quando ele vê os escarnecedores, os zombadores, os transgressores da lei sendo feridos e sendo punidos. Ele diz,
eu estou livre disso. Eu não vou imitá-lo, eu vou para a direção oposta. Eu não quero conversa com esse escarnecedor, porque ele aprendeu que aquela conduta, que aquela forma de vida, de fato, vai trazer consequências ruins. Então, aquele que é sábio aprende com isso. Então, todas as vezes que eu vejo alguém sendo punido, sendo ferido, e é necessário que seja mesmo, tá bom? Eu coloquei a questão das leis civis, mas seja numa disciplina eclesiástica, seja nas leis do Senhor, quando há disciplina, veja, é necessário aquela pessoa ser disciplinada. E o que é que acontece? Os outros temem. A gente vai ver isso no Deuteronômio capítulo 19, versículo 20. Para que os que ficarem o ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Olha a punição da lei para o que se via. Para que quem visse aquela pessoa sendo punida, eu não quero fazer isso de jeito nenhum. Para aqueles que virem, para aqueles que ouvirem, não tornem a fazer semelhante mal no meio do povo de Deus. Então, irmãos, veja, o puritano Matthew Henry, ele vai dizer, se eu não puder curar aquele doente, aquele transgressor da lei, aquele escarnecedor, aquele zombador, pelo menos isso vai fazer com que os bons não sejam infectados. Essa é a melhor compreensão, essa é a melhor tradução. Veja, aquele que é irremediável, aquele que é incurável, aquele que zomba da lei, que zomba das coisas puras e retas, quando ele for punido, veja, vai estar servindo para que os outros não possam ser infectados com aquele vírus que adoeceu aquele homem e matou aquele homem por completo. Repreende o sábio e crescerá em conhecimento. Irmãos, quando um sábio ele é repreendido, isso traz bem para ele mesmo. É tão difícil isso, irmãos. Isso é muito difícil, tá? Alguém receber uma repreensão. Receber uma exortação, irmãos, é algo que eu tenho visto que é muito difícil, tanto comigo mesmo, quanto com os meus irmãos. Ser exortado, eu não sei se são os nossos dias, eu acho que o ser humano sempre foi assim, isso não tem época. Mas você ser corrigido, alguém apontar o seu erro e dizer para você, não faz isso, você está prejudicando a você mesmo, as outras pessoas. Veja, isso fere o nosso ego, isso mexe com a gente por dentro, isso, infelizmente, suscita a nossa ira. Eu não recebo, eu não guardo essa instrução, esse entendimento, essa sabedoria. Então não vou ter dias bons no porvir, porque eu não aprendi a lição. Mas quando você faz isso com uma pessoa sábia, você sabe aquela ilustraçãozinha que tem que alguém vai dizer que as pedras que as pessoas têm jogado em mim, eu estou juntando para construir um castelo? Veja, as exortações, deixa eu usar essas ilustrações bobinhas aqui. Veja, acumula as exortações. Acumula as exortações que você tem recebido ao longo dos tempos. Humildade, você vai estar exercitando a humildade. Você vai estar guardando para você mesmo. Veja, para o seu próprio bem. É benefício. Veja, é tanto benefício para o sábio que diz a Bíblia, diz Deus, que ele vai crescer em conhecimento. E por que eu rejeito, irmãos? Veja, quando eu sou exortado, por que que eu rejeito? Tá bom, eu sei, tem muitas desculpas, tá? Os filhos com os pais sempre tem uma justificativa. Lá em casa, para disciplinar as meninas é difícil, porque todas as vezes ela tem uma justificativa. E aí a minha esposa às vezes diz 1-0 para elas, né? Ganhou de novo no papo. Aí tem vezes que eu não quero nem escutar. Eu digo, não vou escutar não. Porque muitas vezes eu sou persuadido pelas justificativas. E é o que a gente faz consigo mesmo. É o que eu digo para mim mesmo, para o meu coração. Não, eu não vou aceitar isso porque eu estou certo. Eu não vou aceitar isso porque quem é aquela pessoa para dizer isso para mim? Quem é você para dizer isso para mim? Então, olha, eu estou me esquivando
de crescer em conhecimento, de amadurecer em sabedoria. Eu estou me livrando de um benefício. Veja, você não quer crescer em entendimento? Você não quer ser uma pessoa mais sábia? Claro que eu quero. Então por que você não recebe uma exortação? Por que você não recebe uma crítica? Por que você não recebe uma repreensão? Veja, irmãos, tem duas coisas aqui que é super importante vocês notarem. A gente notar. Eu estou deixando de crescer, de amadurecer em sabedoria. Veja, e outra coisa, irmãos, vejam só. Eu estou declarando que não sou sábio. Eu estou declarando que sou um tolo. Eu estou estampando para todo mundo ver. Alguém vai me exortar. Eu não aceito a exortação. Eu estou revelando a minha tolice. E eu sou tão tolo que a consequência é: não vou crescer em conhecimento. Irmãos, não nessa igreja. Não nessa igreja. Já aconteceu poucas vezes. Veja, as pessoas não querem receber. Eu estou falando não nessa igreja, tá? Mas já aconteceu algumas poucas vezes. Receber exortação ou receber a disciplina eclesiástica. E o que é que o crente sabido, crente entre aspas, sabido entre aspas, o que é que ele faz para não receber a exortação, para não receber a disciplina eclesiástica? Aí ele dá um olé em Deus, ele engana Deus e fica enganando pro resto da vida. Ele vai para outra igreja, ele muda de endereço, self-service, né? Então eu vou para lá para poder me esquivar da repreensão que eu vou receber. Ele está revelando que é tolo e que impede, ele mesmo impede o seu próprio crescimento espiritual, o seu próprio crescimento em sabedoria, porque ele se esquiva de receber a repreensão. Irmãos, repreensão nada mais é do que alguém olhar fora de você, veja, não com seus próprios olhos, que você está errado. Deus está usando alguém para dizer a você: você está pisando errado. Você está botando a mão onde não deveria. Você está dizendo o que não deveria dizer. Você está indo por um caminho que não é o certo. Deus está te dando a oportunidade, mas você odeia. E você odeia aquele instrumento que Deus usou. Irmãos, você vai dizer assim: peraí, mas aquela pessoa, pastor, é uma invejosa. Aquela pessoa que veio dizer isso para mim, ela é uma invejosa. É uma pessoa despeitada, é uma pessoa que cobiça as minhas coisas. Irmãos, até dessas pessoas, ela vai estar lhe ajudando sem saber. Veja, o sábio vai chegar para aquela pessoa que lhe inveja, que lhe faz mal. Pode dizer: não é porque você é isso, porque você é aquilo outro. E você vai só adquirindo e guardando. Se você pudesse anotar, me dê um tempo aí. Deixa eu pegar aqui o celular para anotar aqui tudo que você está dizendo. Eu vou ponderar todas essas coisas. Deus está usando, seja um crente, seja um ímpio, para apontar erros do qual eu não consigo ver. Por causa do meu orgulho, eu não consigo ver o meu erro, o meu defeito. Porque eu sou bom demais. Por natureza, eu sou bonzinho demais para ver os meus próprios erros. Mas então, aquele que é sábio, ele recebe a repreensão e aí ele cresce cada vez mais em sabedoria. Irmãos, desse conhecimento, tá? Salmo 119, versículo 104, vai dizer: por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Onde é que eu vou conseguir essa sabedoria para interpretar o mundo e saber viver nesse mundo? De onde é? Da malícia? Como é que você é uma pessoa muito inteligente? Foi a vida que me ensinou. Irmãos, isso é tão desprezível de ouvir. Malandragem. O que se aprende com a vida é malandragem. Isso não é sabedoria. Isso não é entendimento que a palavra nos diz. Mas então, aonde é que eu vou conseguir entendimento? Salmo 119, versículo 104. Por meio dos teus preceitos, ou seja, pela tua palavra. Ele diz: por isso detesto todo o caminho de falsidade. Porque a tua palavra é na tua palavra que eu consigo uma lente apropriada para olhar esse mundo e saber dar a resposta certa para esse mundo. Porque esse mundo tem os porquês. Eu preciso responder aos porquês desse mundo que ele faz ao meu coração.
E eu odeio a falsidade por isso. Porque, irmãos, com o mundo eu vou aprender malícia e malandragem. Eu vou aprender a ser falso. Irmãos, olha, um pastor que eu gosto muito dele, chegou para mim e disse assim: Pastor Cadena, a gente precisa ver, esses caras, eles são falsos com a gente. A gente precisa ser falso com eles também. A gente precisa usar das mesmas ferramentas dele. Essa foi a grande sabedoria, né? E eu falei para ele, é aí que a gente se desassocia. É aí que a gente se separa. É a partir daí que eu não ando mais com você. Eu vou perder tudo. A minha reputação, inclusive, na boca desses homens maus, desses hipócritas. Mas eu não vou ser igual a eles, achando que terei alguns benefícios. Benefícios dados pelas mãos dos homens. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Quem nos concede a sabedoria? Quem nos concede o entendimento, a inteligência? É isso aqui que 1 Reis fala, do que Salomão recebeu. Veja, sabedoria, entendimento e inteligência. Quem concede ao homem? O próprio mundo, a malícia, a vida? Não, Deus é que nos concede. O Salmo 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. É a palavra de Deus que nos esclarece as coisas dessa vida de maneira que nós chegamos ao entendimento. Efésios capítulo 3, 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Todo entendimento humano, falho, vil, desprezível, superlimitado. Mas no amor de Cristo nós encontramos, de fato, o entendimento para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E aí, irmãos, adquirir a sabedoria que é Cristo, adquirir o entendimento, veja, irmãos, é adquirir a vida eterna. Por isso que eu falei, não pouquíssimos preceitos morais, não lições para fazer essa vida ficar mais fácil de ser vivida. Mas veja, Deus nos aponta para aquilo que é eterno, viver essa vida agora e para a vida que há de ser. João capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Esse é o conhecimento que nós precisamos. Conhecer ao Senhor, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. É isso que eu preciso conhecer. Irmãos, olha, eu não estou dizendo parem de estudar as ciências, parem de estudar as outras coisas e leia só a Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não seria eu tolo então de dizer algo diferente. Mas da maneira como você deve estudar todas as outras matérias da vida. Todas as outras ciências devem ser vistas a partir do conhecimento de Deus. 2 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Esse é o conhecimento que nós precisamos. Filipenses 3, versículo 2. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, ele considera tudo como refúgio quando ele compara com o conhecimento de Cristo. Refúgio aqui do grego, escatom. De onde vem a palavra? Estou falando no grego por causa da palavra escatologia.
o estudo das últimas coisas. Na medicina também tem algo parecido. O escatom, que é os dejetos, os excrementos, as coisas que o corpo coloca para fora. É isso que Paulo está dizendo aqui quando ele diz: eu considero tudo como refúgio. Vou usar uma palavra melhor, como estrume. Quando eu comparo o conhecimento de Cristo, que eu adquiri de Cristo, o conhecimento que Provérbios diz agora que a gente viu, que eu preciso conservar. Eu adquiri e aí eu preciso conservar para que eu seja sábio e para que eu cresça em conhecimento. Irmãos, João Calvino, quando ele fala sobre o conhecimento que ele tem de Deus, veja, quando ele conhece esse conhecimento, é a teologia, é a Bíblia, é a palavra de Deus, ele tem uma conduta diferente. Quando ele conhece a Deus, então ele vive diferente. Quando nós conhecemos a Deus, então nós vamos saber como viver nesse mundo. Para Calvino, a compreensão teológica e piedade prática, verdade e utilidade são inseparáveis. Antes de tudo, a teologia trata do conhecimento. De quê? Conhecimento de Deus e de nós próprios. Mas não existe verdadeiro conhecimento onde não existe verdadeira piedade. A atitude correta do homem para com Deus, isso é piedade. Não tem como, veja, irmãos, adquirir conhecimento, ouvir a Bíblia, ouvir pregações, ler a Bíblia. Veja, esse conhecimento, ele só revela que nós o adquirimos quando nós vivemos. Porque muitas vezes as pessoas leem tanto Bíblia. A gente vê pessoas terríveis que já leu a Bíblia tantas vezes. E se você for perguntar, ela sabe o capítulo, sabe o livro que diz. Está na sua cabeça, mas isso não desceu para o seu coração. De fato, ela não vive. É o que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos desse entendimento. Não é, veja só, a curiosidade sendo satisfeita, como eu digo sempre, o acúmulo de intelecto. Eu preciso de entendimento. As coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente, e é isso que sua palavra nos diz. Eu preciso dessa sabedoria. Eu preciso de Cristo Jesus. Irmãos, eu só vou entender como viver essa vida, veja, quando eu ler aquele que a fez, aquele que me criou, e qual é o propósito. Irmãos, no propósito de eu ter sido criado, de eu viver, multiplicar e depois morrer e depois voltar ao pó, existe dentro aí, irmãos, veja, depois da criação, existe a redenção. Eu preciso entender que, veja, irmãos, antes mesmo de que eu morra, antes mesmo que eu feche os meus olhos, eu adquiro um entendimento de aonde eu vou passar a minha eternidade, como eu vou e por que eu vou. E aí, irmãos, todas as outras coisas eu vou saber como responder e como viver essa vida. Eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas, as demais coisas, as outras mesmas, nos serão acrescentadas. Mas veja, quando eu entendo que no aspecto redentivo, quando eu entendo que na salvação da minha vida em Cristo Jesus, quando eu entendo isso, quando adquiro esse entendimento, veja, irmãos, isso implica em toda a minha vida. Como em toda a minha vida? Desde a eternidade. Quando você entende que esse aspecto redentivo, quando você entende que Cristo Jesus morreu especificamente por você, e não pelo mundo todo, mas especificamente por você, você vai entender que foi amado desde a eternidade. Que foram dadas lentes para que você possa ver esse mundo, responder esse mundo, interpretar esse mundo e viver desde a eternidade, até a eternidade. E então você passa por esse mundo, então você vive esse mundo com inteligência, com sabedoria, com conhecimento. Agora, todas as vezes que vocês se apartarem de Cristo Jesus, veja, os porquês dessa vida não serão respondidos. E aí você vai atirar no alvo,
Se você sabe que existe um alvo, se é que você sabe que existe um alvo, de olhos fechados. Mas então, queridos, acertos são esses que nós queremos colecionar. Chega de ser magoado nessa vida. Veja, chega inclusive de ter conquistas daquilo que nós dizemos que é acertos, mas não temos prazer naqueles acertos. Não usufruir daqueles acertos. Alguém diz, mas a tua vida é tão boa, mesmo assim eu não tenho prazer. Combina, tem tudo a ver com o Filho de Deus. Adquira esse conhecimento para que você possa acertar, para que você possa ter prazer nesses seus acertos. Que Deus te abençoe, que Deus lhe dê sabedoria pela sua palavra contida em Cristo Jesus. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.